A mãe que escondia o choro no varal. Existem lágrimas que caem diante de todo mundo. E existem lágrimas que escolhem um lugar escondido para nascer. Esta é a história de uma mãe que chorava entre lençóis brancos para que ninguém percebesse que seu coração estava cansado. Todos os dias, bem cedo, Helena colocava uma bacia de roupas nos braços e caminhava até o pequeno quintal de sua casa. Estendia as camisas, as toalhas, as roupas dos filhos, uma peça de cada vez. Para quem olhava de longe, ela estava apenas cuidando da casa. Mas aquele varal guardava um segredo. Helena não ia até ali somente para estender roupas. Ela ia para chorar. Entre um lençol e outro, escondia o rosto. Apertava os olhos, respirava fundo e deixava as lágrimas caírem em silêncio. Quando alguém aparecia, ela rapidamente enxugava o rosto e dizia: "Foi o vento." Ou então, "Entrou sabão nos meus olhos." Mas não era o vento, não era o sabão. Era a vida, pesando demais sobre uma mulher que já havia carregado tantas coisas sozinha. Ah! Helena era mãe de 3 filhos. Quando eram pequenos, ela havia passado noites inteiras acordada. Cuidou de febres, curou joelhos machucados, dividiu o último pedaço de pão, costurou roupas rasgadas e muitas vezes fingiu que já havia comido, para que não faltasse no prato deles. Ela os ensinou a andar, a falar, a pedir perdão, a agradecer, a respeitar as pessoas. E sempre repetia: "Enquanto eu estiver aqui, vocês nunca estarão sozinhos." Os anos passaram, as crianças cresceram, ganharam força, ganharam suas próprias opiniões e, pouco a pouco, começaram a esquecer o coração que havia cuidado delas. Algumas palavras se tornaram duras, algumas respostas chegaram como pedras. Havia dias em que Helena preparava o almoço com carinho e ninguém dizia obrigado. Havia noites em que tentava conversar, mas ouviam o telefone, a televisão, os amigos, qualquer coisa, menos a voz dela. Quando tentava aconselhar, diziam que ela estava se intrometendo. Quando ficava em silêncio, diziam que estava fazendo drama. Quando chorava, diziam que era sensível demais. E quando sorria para esconder a dor, ninguém perguntava se ela estava bem. Numa tarde de domingo, Helena havia preparado a comida preferida dos filhos. Arrumou a mesa, colocou flores num copo de vidro, vestiu a melhor roupa que tinha e ficou esperando. Um filho mandou uma mensagem: "Não vou poder ir." O outro respondeu: "Talvez outro dia." O terceiro nem respondeu. Helena permaneceu sentada diante da mesa posta. A comida esfriou. A tarde desapareceu. As flores começaram a inclinar a cabeça. E dentro dela, alguma coisa também se curvou. Ela recolheu os pratos, guardou a comida, dobrou a toalha da mesa e, como fazia sempre, pegou uma bacia de roupas, mesmo que quase não houvesse nada para lavar. Foi até o quintal. Pendurou um lençol grande no varal. E atrás daquele tecido branco, chorou como há muito tempo não chorava. Chorou pelas palavras que ouviu, pelos abraços que não recebeu, pelas vezes em que foi lembrada somente quando alguém precisava de alguma coisa. Chorou porque tinha passado a vida inteira dizendo aos filhos que eles nunca estariam sozinhos. Mas agora era ela quem se sentia abandonada. Do outro lado do muro morava uma senhora chamada Rosa. Rosa era uma mulher simples, cabelos prateados, mãos marcadas pelo trabalho e um olhar capaz de perceber aquilo que as pessoas tentavam esconder. Naquela tarde, ela ouviu o choro abafado de Helena. Não chamou, não fez perguntas, não invadiu sua dor. Apenas entrou em casa, preparou 2 xícaras de café, colocou alguns pedaços de bolo num prato e bateu suavemente no portão. Helena enxugou o rosto depressa. "Quem é?" "Sou eu, Rosa. Fiz café demais e vim pedir sua ajuda para não desperdiçar." Helena abriu o portão. Tentou sorrir, mas Rosa viu seus olhos inchados. Mesmo assim, não perguntou o que havia acontecido. Sentou-se perto do varal,
Entregou-lhe uma xícara, e as duas ficaram em silêncio, porque existem momentos em que uma pessoa não precisa de conselhos, precisa apenas de alguém que permaneça. Depois de alguns minutos, Rosa olhou para as roupas balançando e disse: Sabe, Helena, durante muitos anos eu também usei o varal para esconder minhas lágrimas. Helena ergueu os olhos, surpresa. Rosa continuou: Eu achava que uma mãe precisava ser forte o tempo inteiro. Pensava que chorar era fracassar. Até que um dia percebi que estava tentando sustentar todo mundo, enquanto ninguém sustentava a mim. Helena apertou a xícara entre as mãos. Sua voz saiu pequena. E o que a senhora fez? Rosa respirou fundo. Parei de pedir desculpas por estar cansada. Parei de aceitar palavras que me machucavam apenas porque vinham de pessoas que eu amava. E aprendi que ser mãe não significa deixar de ser gente. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Helena. Desta vez, ela não escondeu. Mas eles são meus filhos. Rosa segurou sua mão. Justamente por isso você deve amá-los com verdade. Amor não é aceitar desrespeito. Amor também é ensinar limites. Você pode amar seus filhos sem permitir que destruam sua paz. Helena baixou a cabeça. Durante toda a vida, ela havia acreditado que suportar tudo era uma prova de amor. Mas talvez amar também fosse se preservar. Talvez uma mãe não precisasse se apagar para que os filhos brilhassem. Nos dias seguintes, Rosa começou a aparecer com frequência. Às vezes levava pão, às vezes uma planta, às vezes não levava nada. Sentava-se no quintal e ajudava Helena a estender as roupas. Enquanto prendiam lençóis no varal, conversavam sobre a vida. Rosa nunca dizia: esqueça seus filhos. Ela dizia: não se esqueça de você. Também nunca dizia: pare de amá-los. Dizia: ame-os sem se abandonar. Aos poucos. Helena começou a mudar. Voltou a cuidar do pequeno jardim. Abriu as janelas da casa. Comprou um tecido bonito e costurou uma toalha nova para sua mesa. Começou a caminhar pela manhã. Voltou a frequentar a igreja e todas as noites, antes de dormir, orava pelos filhos. Mas agora também orava por si mesma. Senhor, cuide deles onde estiverem e cuide de mim aqui dentro. Dê-me amor para não guardar rancor e coragem para não aceitar aquilo que fere minha dignidade. Certo dia, um dos filhos telefonou. Falou com pressa. Precisava que Helena resolvesse um problema, como sempre fazia. Mas antes que ele desligasse, Helena respirou fundo e disse: Filho, eu vou ajudá-lo. Mas antes preciso lhe falar uma coisa. Do outro lado, houve silêncio. Algumas palavras que você tem dito me machucam. Eu sou sua mãe, mas também sou uma pessoa. Quero estar perto de você, porém não aceitarei mais ser tratada com desrespeito. O filho ficou surpreso. Nunca havia ouvido a mãe falar daquele jeito. Helena esperou uma resposta. Seu coração tremia, mas sua voz permaneceu firme. Eu amo você. E exatamente porque amo, preciso ensinar que amor e respeito devem caminhar juntos. Ele não pediu desculpas naquele instante. Desligou pensativo. Helena chorou depois, mas não foi ao varal. Sentou-se na sala, deixou as lágrimas caírem. Sem vergonha, sem esconderijo. Rosa estava certa. Chorar não a tornava fraca. Apenas mostrava que ela havia sentido. E sentir era a prova de que seu coração ainda estava vivo. Algumas semanas depois, numa manhã tranquila, Helena ouviu uma batida no portão. Quando abriu, encontrou o filho parado ali. Nas mãos, ele carregava um pequeno vaso de flores. Parecia sem jeito. Mãe, eu pensei no que a senhora falou. Helena permaneceu em silêncio. Ele abaixou os olhos. Eu me acostumei tanto com a senhora fazendo tudo por mim, que esqueci de perguntar como a senhora estava. A voz dele falhou. Desculpe. Helena não correu para fingir que nada havia acontecido. Não disse que estava tudo bem, porque não estava. Mas abriu o portão. Entre, meu filho, vamos conversar. Sentaram-se à mesa.
E pela primeira vez em muitos anos, ele não olhou para o telefone. Olhou para a mãe, ouviu suas dores, suas saudades, seus medos, e descobriu que por trás da mulher forte que sempre resolvia tudo, existia alguém que também precisava de cuidado. Nem todos os filhos mudaram de imediato. Algumas feridas levaram tempo. Algumas conversas foram difíceis. E houve dias em que Helena precisou se afastar para preservar a própria paz. Mas ela não voltou a ser a mulher que chorava escondida atrás dos lençóis. Continuou amando. Continuou orando. Continuou esperando. Porém, aprendeu a não se abandonar enquanto esperava pelos outros. O varal permaneceu no mesmo lugar. As roupas continuaram balançando ao vento. Mas agora, quando Helena ia ao quintal, não era para se esconder. Era para sentir o sol no rosto, cuidar de suas flores, tomar café com Rosa e agradecer a Deus pela amiga que havia chegado, quando seu coração mais precisava de um lugar seguro. Um dia, enquanto as duas penduravam um grande lençol branco, Helena sorriu e disse: "Durante muito tempo pensei que este varal fosse o único lugar onde eu podia chorar." Rosa prendeu a última ponta do tecido e respondeu: "Talvez Deus tenha permitido que você viesse chorar aqui, porque sabia que do outro lado do muro havia alguém capaz de ouvir." As duas sorriram, e naquele instante o vento levantou o lençol, deixando a luz do sol atravessar o tecido. Helena percebeu então que algumas pessoas chegam à nossa vida como janelas, não apagam tudo o que sofremos, mas deixam a luz entrar novamente. Para você, mãe que talvez esteja ouvindo esta história com os olhos cheios de lágrimas, lembre-se, você não precisa esconder sua dor para provar que é forte. Você não precisa aceitar desrespeito para provar que ama. Você não precisa carregar tudo sozinha. Ser mãe não retira de você o direito de descansar, de ser ouvida, de ser respeitada, de receber cuidado. Talvez hoje seus filhos ainda não consigam enxergar tudo o que você fez, mas Deus viu cada noite sem dormir, cada prato que você dividiu, cada oração feita em segredo, cada lágrima escondida. E até mesmo quando ninguém agradeceu, o céu conhecia o valor do seu amor. Levante a cabeça, enxugue o rosto, abra as janelas, cuide das flores que ainda existem dentro de você. A vida não terminou porque alguém não reconheceu seu valor. Você continua sendo preciosa, continua sendo digna, continua sendo amada por Deus. E, em algum lugar, talvez do outro lado de um muro, existe uma pessoa que saberá respeitar sua história, sentar-se ao seu lado e ajudá-la a lembrar que você também merece um abraço, porque até a mulher que sempre foi abrigo também precisa encontrar um lugar onde possa descansar o coração.